Bom dia, boa tarde, boa noite, torcedores, torcida Alviverde de todo mundo. Mais uma vez, vamos dar parabéns para o nosso elenco, para a nossa diretoria, para a nossa, principalmente, né, para a nossa comissão técnica, pelas vitórias, pelo tricampeonato da Libertadores. E o palmeirense está feliz da vida. Estamos mais uma vez no Mundial, né? Puxa vida, tem gente que esperou muitos anos para estar e nós no Mundial pela segunda vez. Então hoje, né, nós vamos dar um vídeo aqui do canal. Se vocês querem e gostarem do vídeo, bota um like, ajuda para que a gente podemos fazer o vídeo mais frequentemente. E também, se puder, né, compartilhe com outros amigos. Vamos falar de alguns temas, né? Primeiro, o tema principal, os inscritos, né, que foram inscritos para o Mundial. Um pouquinho de polêmica, né? Eu acho que, primeiramente, vou dizer que eu dou meu apoio total ao Abel, porque a gente não sabe de muitas coisas que acontecem, né? No dia a dia do jogo. Vamos dar um exemplo para vocês. O caso do Luiz Adriano. Eu acho que o Luiz Adriano estava já assim, não levando as coisas sérias desde o começo deste ano, porque eu me lembro que eu cheguei a falar isso nos vídeos aqui, não saiu na imprensa, no seu lugar, mas é uma dedução minha, né? Eu posso estar errado, mas acho que não. Acho que Luiz Adriano vem mostrando falta de interesse, né, de continuar sendo aquele jogador que foi o ano retrasado, né? Porque eu achei até estranho, o Abel pediu um centroavante, né? Na época, pedia um centroavante e ele chegou a dizer que tinha jogadores no Palmeiras que não estavam tão focados ou tão dedicados como estavam no ano passado. Eu acho que ele estava se referindo ao Luiz Adriano, com certeza. A gente não precisa estar lá dentro, coisa. É só prestar um pouquinho de atenção, né? Na época eu já fiquei desconfiado disso. Acho que só veio a comprovar, né? O cara. Porque o Luiz Adriano ele sabe jogar futebol, mas é um jogador que parou, né? Que cansou, ficou na balada, né? E se dedicou mais a isso. Deve ter sido um tipo de coisa que faltou treino, chegava treino atrasado, não se aplicava no. Então o Abel é um treinador muito profissional, né? Que vem lá vem da filosofia, né, da europeia, então ele viu isso, por isso que ele tem pedido o centroavante desde aquele tempo, e o Palmeiras até vacilou, né, que podia ter trazido o Tati, né, o Tati lá do City, que parece que ser um bom jogador, né, e ia pagar menos, mas agora não conseguiu porque o preço dele aumentou bastante. Então, eu acho que eu não sei, né, do dia a dia. Acho que as únicas duas polêmicas nos 23 que foram inscritos em questão do Patrick de Paula, né, e do Renan. Eu acho que existe um pouco de polêmica. O Patrick de Paula, para mim, é um grande jogador, né, tem um grande potencial. Não tem eu acho que já deve ter alguma coisa que não sabemos. Pode ser que ele não esteja bem fisicamente, não sabemos o que é, mas até achei estranho que logo no começo do ano ele nem só participou do último jogo, né, praticamente, foi não teve participação nesses jogos aí que antecederam o Mundial. E então eu acho que ele foi a única. Ele e o Renan, né? O Renan, eu acho que o Renan, no último ano, eu achei que foi melhor do que o Kuzevic. Tá certo que ele teve uma falha no último jogo, todo, mas não se pode julgar por um jogo, né? Tem que ser de uma maneira geral. Não sei também, pode ser também que o fator experiência, né? Que ele joga na seleção do Chile, tem muito mais experiência para jogos desse tipo de calibre, né? Então foram as duas ausências que eu acho que Gabriel Menino ninguém sentiu falta, né? Eu acho que nem deveria ter viajado, para falar a verdade. Gabriel Menino não tem jogado bola. Olha, nem sei, cara. Acho que até um pouco antes de ir para a seleção, até quando foi a seleção, achei que foi. Eu fiquei, sinceramente, eu fiquei na época surpreso, né? Pela convocação do Gabriel Menino. Jogou talvez no começo ele tinha jogado bem, mas faz um século, né, que não tem jogado. Não sei qual o problema. O Abel fala em comprometimento, levar as coisas sérias. Às vezes os jovens entram nessa, ficam muito começam a ganhar muito dinheiro e começam a colocar a cabeça em outros lugares, né? Não sei se foi isso. Então os inscritos são esses, né?
faço aqui a minha opinião, sem. Eu teria levado o Hendrick. Ponto. Eu sei que vai cara falar, 15 anos, tal. O Pelé com 16 anos, se não me recordo, com 16 anos já estava brilhando, ou no Mundial, ou acho que foi na Copa de 58, né? Me parece que ele tinha 16 anos. Eu acho que eu teria levado, e vou te explicar logo mais em frente. Um dos problemas que eu acho que o Palmeiras tem é de quando pega times assim muito fechados, como vai pegar, né? Vai pegar esse time árabe, né? Do Al Ahly, que vai jogar bem fechado, sabe se fechar muito bem, e o Palmeiras sofre, às vezes, porque não tem poucos jogadores de opção que são dribladores, que sabem driblar bem e abrir uma defesa. Porque quando você joga com uma defesa dessa, né? Por exemplo, você vai pela lateral, se você tem um cara que é driblador, se ele dribla o primeiro jogador, alguém vai ter que sair, né? O zagueiro, o mesmo lateral vai ter que sair para cobrir. E quando ele sai, a defesa automaticamente é aberta, né? Abre porque está um jogador a menos que tem que ir ajudar quando um outro companheiro é driblado. O Palmeiras não tem muitos jogadores dessas opções. O Dudu um pouco, mas não é aquele jogador realmente driblador. Ele mais ou menos, né, driblador. Os outros são também desse tipo, né? Tem o Wesley, mas também é um jogador driblador, mas não tão driblador como outros. O Hendrick, para mim, tá certo que ele também é mais um centroavante, sabe driblar bem, mas é um jogador que, quando está num jogo que está difícil, é um jogador que cria algo novo, né? Então eu teria levado, sinceramente, eu teria levado o Hendrick, levar o Giovani, que também é bom, mas eu acho que se levar o Giovani, deveria, em vez dos outros que colocaram lá, o Wonderland, deveria ter sido o Hendrick também colocado. Não levaram, né? Eu acho que também uma razão que eu levaria é que não contrataram, né? O centroavante que todo mundo esperava também não foi contratado. Então, eu acho que deveria. Então, essa é a minha opinião. Vocês têm todo o direito de discordar, mas eu teria levado o Hendrick e teria tirado, talvez, olha, tem jogador aí da lista que podia, o Jorge, um jogador que não tem demonstrado muito coisa até agora, uh, entre o Breno Lopes, o Daverson também, um deles poderia ter dado o lugar para isso. Eu teria levado o Hendrick. E eu acho que também perdemos o Verão, né? O Verão. Então eu teria colocado talvez até o Giovani, né, como opção no lugar, porque o Verão era uma opção. Apesar que o Verão também é outro jogador que eu tô assim, ó, perdendo a paciência com o Verão, porque parece que toda final, toda coisa, esse cara tá fora. Ou ele tá machucado, ou, parece que, não sei, que depois que ele foi pro Palmeiras é o rei do TikTok, né? Tá entrando naquela também, acho que na lista daqueles jovens que não estão levando tão a sério. Que eu nem entra também, teve aquele jogo contra o Atlético, tá bom, mas cara, ficar contando um jogo, né? Quer dizer, o cara tem que entrar quando entra realmente, pouca coisa faz, né? E geralmente tá machucado. Eu não me recordo, mas me lembro que mais de uma, duas, até acho que contando com essa, que a terceira decisão que esse cara tá de molho, né? Não consegue, tá certo, Covid, mas vai saber lá onde que o cara se meteu, tudo para pegar Covid também antes da partida. Então, tá certo, eu estou criticando ele até agora, se ele melhorar, vou vir aqui falar coisas, mas muita pouca coisa eu vi do Verão. Mas até que ele saiu, era uma opção, né? Porque ele era um jogador rápido, lá era uma opção. Então, como ele perdemos essa, né, opção, eu acho que o Palmeiras deveria ter deixado o Giovani ou o Hendrick, um desses daí para substituir o Verão, porque, quer dizer, num jogo apertado, que pode ser já nessa terça-feira, que os caras têm uma boa defesa, né? Vamos falar agora dos adversários. Acho que o descrito já deu o que tinha que falar. Dos adversários, me surpreendeu, né? Que eu pensei que o Monterrey iria passar, acho que a maioria pensou isso também, se falaram que não, seria a minoria. Achei que o Monterrey, fiquei decepcionado. Não sei se o Monterrey também teve lá pouco tempo, né? Que nem o Palmeiras, quando o Palmeiras jogou o primeiro Mundial lá contra o time mexicano, Tigre, né? O Palmeiras parece que não corria em campo, parece que estava com a marcha, parecia que estava de calça, né? Jeans jogando. Então o Monterrey parece que cansou. No segundo tempo, o Monterrey não fez praticamente nada. Não sei se os caras chegaram lá 6 dias, né? Praticamente 6. Não chegou a ser 7 dias que eles chegaram lá, quase 7 dias para a partida. Não sei se isso pesou, né? Porque, claro que pesa, né? Geralmente você tem o jet lag, né? Como é que fala no Brasil?
o jet lag deve ser fuso horário, que seja, né, da diferença horária. Eles chegaram e deveriam, geralmente 3 dias, 4 dias você supera isso, mas às vezes para o jogador profissional que se desgasta tanto em campo, né, talvez precise mais dias, talvez por isso que o Palmeiras tomou essa medida de chegar lá quase que 2 semanas antes. Mas não vi, né, o Monterrey tinha mais time para jogar, né, do que jogou. E no começo eu estava torcendo, né, pro Ali. Já no final do segundo tempo fiquei meio assim, cara, será que esse vai ser a melhor opção mesmo? Não com medo, né? Porque o Palmeiras é mais time, deve ganhar desse jogo, mas claro que tem que entrar com vontade. Os caras entraram com uma vontade enorme, né? E talvez também, não sei se foi por causa do fuso horário, o time mexicano sentiu, mas o que me impressionou no time deles, né, foi a transição, né? Todo mundo viu, isso foi claro, né? Foi a ligação, né, direto, a transição rápida, eficiente, quase precisa toda hora, né? Toda hora que os caras partiam do campo deles com passes longos, os passes longos eram precisos, que realmente no nosso time não acontece tanto, é raramente, mas não sei se foi um dia de sorte deles ou que o time mexicano contribuiu, que marcaram mal, né? O time mexicano marcou mal também. Mas toda hora na transição direta, né? O Al Ali estava sempre levando perigo. O jogador sempre achava um ou dois jogadores livres, né, para tabelar, para entrar, perderam vários gols, né? Eles se mostraram ineficientes, né, na finalização, o que às vezes nós mostramos também com o Rony e outros, you know, ineficiente na finalização final. Eles chegaram a fazer isso, mas foi o que me impressionou mais foi isso. Eles tinham uma ligação, a defesa deles, eu acho que é uma defesa bem armada, o ataque deles. A única coisa é isso, eles têm um bom contra-ataque, tem uma transição. Se o Palmeiras se precaver contra isso, anula praticamente o ataque deles, né? Mas também, sabe como que é? Não sei como o Palmeiras vai fazer isso, porque tem que arranjar, não é totalmente louco, acho que para o ataque, mas também o Palmeiras, se não uh, atacar de certa maneira, esse time acho que vai jogar para o empate e para os pênaltis, né? Como fizeram da última vez. E isso não é legal para o Palmeiras, né? É difícil abrir o bloqueio deles, mas eu acho que se o Palmeiras em certas horas parecia difícil, outras horas, né? Eles bobearam algumas. Eu acho que se o Palmeiras não pecar na finalização e tiver uma ou duas chances de marcar um gol contra esses caras, eu acho que aí nós estamos tranquilos. Tá? Agora, se eles fizerem um gol primeiro que a gente, aí vai ser fogo. Vai ser difícil, mas é claro que a gente vai sempre torcer, vai esperar, mas evitar isso, porque vai ser muito mais difícil se eles marcarem primeiro, né? Porque aí eles vão ficar. Nós vimos, né? Vai ficar 15 homens lá atrás, a torcida vai ser maior para eles. E a cera, né? Os caras fizeram cera o jogo inteiro fazendo cera. E né, o juiz até foi. É, fechou, né? O juiz não agiu muito contra a cera dos caras. Então, eu acho que também. Quem eu vi dos caras que eu acho que. Tive maioria mediano, mas os jogadores que eu achei que levam um pouco de. Não sei ainda os que estão voltando, né? Mas os que estiveram lá, eu achei que aquele Rabia, né? Não sei como pronuncia. Rabia ou Rabia. Fica esse Rabia. Remy Rabia, da defesa, o número 5 deles, muito bom. Um líder na defesa, e que é um jogador que mostra que não é mediano, que é um jogador nota 6, nota 7. Outro que eu achei um jogador assim interessante foi aquele Alio Dieng, né, o africano, né, de Mali, o africano de Mali que joga para ele, é o Felipe Melo deles, né? Entra, não perde uma defesa forte. Isso que eu acho que o Palmeiras talvez seria bom ter um Felipe Melo também num jogo desse, que esse Ali Dieng, ele parou várias vezes, né? Ele entra duro, é um jogador que entra forte, né? Super forte assim, do mesmo perfil do Felipe Melo. E para mim o melhor deles foi o Ali Malou, M-A-A-L-O-U-L, Malau, acho que se fala o nome dele, aquele cara de barba, né? Que, como sabe, o cara, ele acho que deu, né? A assistência no gol, né? Deu assistência no gol. Um lindo passe que ele deu toque. Quer dizer, ele não deu assistência, mas participou do gol, deu o passe para a pessoa que cruzou. Um lindo passe, né? Jogador sabe, hein?
Jogador assim tem uma visão, tipo assim, Valdívia, tipo cara que sabe mesmo fazer uma boa ligação direta, sabe cruzar, sabe dar boa assistência, um jogador que joga para o time. Eu acho que vale. Eu, se eu sou técnico, eu daria uma atenção especial a esse Ali Malal. Achei um muito bom jogador. Ah, fora isso, né? Eu acho que o Palmeiras deve ganhar, né, esse jogo. O Palmeiras não deve, ir lá com se intimidar, nada. Que o Palmeiras, para mim, tem mais elenco, muito mais condições. Cara, tem que ir com respeito, não pode ir lá, né, e querer. Por isso eu acho que o Abel está falando sobre profissionalismo manter o foco, porque você viu que o time deles deram sangue, né? Deram sangue do começo até o último minuto. E o Palmeiras vai ter que fazer isso, né? Porque não adianta também você ter um elenco melhor. Prova, né? O Monterrey tem um elenco melhor. Perdeu. E perdeu feio, hein? No segundo tempo levou um baile dos caras. E achei até decepcionante, que eles nem atacaram, né? Não sei se foi o cansaço, se o cara. Depois que tomaram o gol ainda, parece que perderam todo o tesão de, de, de atacar, de fazer. Não sei, porque o Palmeiras também, contra os Tigres, parece que fez a mesma coisa. Espero que dessa vez. E tenho certeza que dessa vez vai ser diferente, né? Que o Palmeiras vai estar ligado no jogo do começo ao fim. Então devemos passar por esse adversário com certa dificuldade. Sim, será um jogo de novo. O jogador tem que entrar, viu a torcida toda, né? Receber eles, a importância, tem que entrar com seriedade, dar o sangue e o Palmeiras vencerá esse jogo. Qual time está melhor, esse ou do ano passado? Alguns dos temas, né, que vamos falar. Para mim, eu acho que está na mesma base. Olha, na minha humilde opinião, ainda está um pouquinho inferior do que o ano passado. Eu acho que eu fiquei um pouco. Tá certo que vão falar que talvez eu sou corneta, não sei o que lá, mas eu tenho que dar a minha opinião. Aí que tá. Quando você dá a sua opinião, eu posso dar uma opinião aqui para querer agradar todo mundo, minha opinião. Eu prefiro dar a minha opinião. Você pode discordar, né, da opinião, mas é o que eu. Senão eu paro realmente, né? Para mim eu não faço isso aqui, mas assim como uma coisa de prazer, né? De tentar falar um pouco com alguns palmeirenses e mostrar a minha opinião, entende? Para outros palmeirenses, né? Que eu geralmente falava muito com meu pai, que era palmeirense. Hoje meu pai faleceu, então nem tenho oportunidade de com muitos palmeirenses, que eu moro fora do país. Então, é a minha opinião, eu posso estar errado, mas eu achei que, por exemplo, essa filosofia de contratações, né, a, do Palmeiras, eu acho que é correta até certo ponto. Eu acho que na maioria, eu acredito que sim, você tem que comprar jogador novo para dar retorno. Sim, a maioria, a grandes investimentos devem estar aí. Mas eu também acho que o Palmeiras deve contratar jogadores também que não são tão novos, mas que podem trazer benefício ao elenco, entende? Não é só falar, tem que ter menos de 25 anos. Tá, tudo bem, para seja 60, 70% daí dos investimentos, mas o outro 30, 40% deve ser investido em jogadores que podem trazer algo esse elenco. Um jogador que eu falei aqui no vídeo de 7 de janeiro, eu falei isso. O Marinho, que foi pro, pro Flamengo. É um grande jogador, gente. Um grande jogador. É um jogador, por exemplo, que se tivesse na reserva, eu quero ser totalmente não justo e falar, ele é um jogador que poderia trazer muito mais benefício ao elenco do que ou o Daverson ou o Breno Lopes. Fizeram gols na final, mas raramente são jogadores que entram no segundo tempo e fazem diferença, né? Jogo truncado, não consegue abrir uma defesa. Marinho é um jogador driblador, que sabe driblar bem, sabe bater bem falta. Outra coisa que é importante num jogo desse é um bom batedor de falta. Um jogador que tem experiência, que não iria tremer num jogo desse. Seria um reforço. Eu citei, eles falei até alguns dos centroavantes, não precisava trazer, mas eu podia ter trazido um centroavante, até aquele Cano do Vasco, para uma reserva, para tentar, já que citei o Diego Costa parece muito problemático e tal, mas na minha
pequena visão. Isso tem que ter outros jogadores. Acho que o Palmeiras não deveria também se limitar. Tem que ser de 25 para baixo, senão não merece. Eu acho que o Marinho ficou dando bola aí muito tempo aí, dando sopa, né? Como dizem. E seria um jogador interessantíssimo para estar nesse Mundial. Um jogador eu diria, para entrar no segundo tempo. Se as coisas não estivessem bem, Palmeiras perdendo de 1-0, algo assim. Mas respeito, né, a Leila, porque está no começo. E fiquei decepcionado, vou dizer, fiquei decepcionado, porque ela disse que faria de tudo possível, de tudo para nesse campeonato mundial, né, para trazer um elenco ainda mais forte, né, do que do ano passado. E depois que ela falou isso, ela trouxe o Murilo, né, e o Jailson. Porque os outros já estavam praticamente contratados quando ela falou, né, o Navarro já estava. Quer dizer, tá certo, depois que ela deu aquele discurso, que ela assumiu a presidência, quem veio realmente. Tá certo, Navarro, coloca o Navarro, né, mas que apesar que já estava 99% encaminhado, mas estava o Navarro, o Jailson e o Murilo. Quer dizer, gente, isso daí não é fazer assim um sacrifício que ela disse que faria, né? Mas vamos fazer o quê, né? Eu acho que o Palmeiras, o time do Palmeiras, deve estar mais ou menos aqui. Porque o que aconteceu? Perdemos o Felipe Melo, né? Que eu acho que era um jogador importantíssimo para uma final dessa. Tipo daqueles jogadores que eles têm, né? Que chama lá o Alio Deng. Não temos, né? Eu acho que nenhum dos nossos volantes, os nossos volantes são mais clássicos, mas não são aqueles volantes de chegada, de realmente físico, né? Que pode se impor ali. Como é esse cara? Ele se impôs ali contra os mexicanos. O Palmeiras já não tem esse jogador, né? Perdemos ele. Tá certo que o Luiz Adriano, mas o Luiz Adriano é um jogador que, né, também, se entrasse no segundo tempo, estando ele com vontade, querendo, é um jogador que poderia fazer a diferença. Não temos. Então, a única coisa em favor a nossa é o Dudu, né? O Dudu, que é um grande reforço lá, né? Apesar que ali nós tínhamos o Wesley, temos todos, mas o Dudu, para mim, é um grande. Então, eu acho que se for fazer na balança, ou ficou igual, né? Vamos dizer, ficou igual. Depende muito do coisa, então vamos dizer que ficou igual, mas promessa é que seria um time mais forte, né? Teríamos um time mais forte para disputar o Mundial. Bom, agora, né, como se diz, é comentário, né? Eu acho que o Palmeiras tem tudo para ganhar esse Mundial, tem tudo. Acho que se... Aí que tá, entende? A gente ficaria um pouquinho mais confortável se tivesse 2 ou 3 jogadores ali, ó, que falam, o negócio engrossou, nós contratamos esses 2, 3 aí, quem sabe eles podem dar uma reviravolta. Porque às vezes você fica, por exemplo, tá certo, o jogo tá difícil, entra o Deivinho, né? Ou entra o Breno Lopes, fica, aí vai depender de uma falha dos caras, né? Uma falha enorme, porque, olha, ainda cruzar os dedos que, né, os caras, por exemplo, o Rony, né? O Rony, você fica naquela, de 3 gols, 3 chances claras, ele faz uma. Então, a gente fica torcendo, né, para que esses caras, no jogo, né, eles vão mesmo fazer, porque, olha, realmente, a finalização do Rony não é boa, cara. Não é boa. Você fica naquela. Então, vamos torcer. Só isso. Vamos torcer que o Rony, naquele dia, esteja inspirado, né? Que às vezes a inspiração do Rony é isso. Ele chuta a bola, bate no cara e a bola desvia, de vez de ir na mão do goleiro, desvia, ele entra, algo assim aconteça. Que... para deixar assim, por exemplo, empatado. Os caras também na finalização, esse Al-Ali na finalização também peca pra caramba. Os caras na finalização. Então, vamos passar desses caras. Não tem desculpa, temos que passar do Al-Ali. Agora com o Chelsea, aí que tá. No jogo do Chelsea, Rony, esses caras, inspiradíssimos. Porque não pode perder gol, não pode. E a gente ficou com aquela, né? Tem o Navarro, né? Que eu tenho bastante esperança nesse cara. Aí que tá. Pra quem tá falando que. Vou ser otimista agora para falar. O Navarro tem bastante esperança. Esse cara sabe jogar bola. E pode ser que ele vai ser o cara desse Mundial, cara. Ou quem sabe, né? Quem sabe entre o Deivinho, o Breno Lopes e a gente, pô. Não, se for o Deivinho ou o Breno Lopes, se o Deivinho fazer um gol no Mundial, cara, eu vou aqui vir falar, renova para esse cara por mais 3 anos. Não interessa. Porque pelo menos ele tem uma coisa, tem estrela. E a mesma coisa do Breno Lopes. Se o Breno Lopes lá e fazer o gol do título da final, renova por mais 3 anos com esse cara também, porque só pela estrela dele merece estar no time do Palmeiras. Mas fica aquela, né? Que
por desempenho, habilidade, né? Finalização, você não fica muito assim, oh, entrou o cara, né? Agora vai. A gente fica naquela, oh, vamos ver o que vai dar, né? Quando o cara entra. Então, gente, vamos lá, vamos com fé, vamos torcer. Eu acredito que o Palmeiras irá ganhar esse Mundial. Eu acredito, sinceramente, esse jogo aí contra o Al-Ahly é 60% do Palmeiras, 40% dos caras, cara. Tô falando isso, né? Como torcedor, pra gente, é claro, é 90% ou 100%, mas estou falando assim, se você for dar uma clínica, uma análise mais assim, baseada em tudo, seria o Palmeiras tem mais, talvez até umas 65% de chance de ser o vencedor nesse jogo. Um abraço a todos e próxima vez, talvez, depois do jogo, e também, né, no final, bicampeão mundial. Um abraço a todos.